365 Dias e Megan. O que esses dois filmes têm em comum? Graças a Deus, nada. Mas hoje a gente vai falar sobre o filme chamado Alice, que é basicamente a junção dos dois filmes. Sua condição a impede de satisfazer o Nick como antigamente. Eu posso assumir essa função. Ei, que viagem é essa, véi? Alice foi um filme lançado no final do ano passado e fez um sucesso considerável, porque todo mundo ficou admirado com a atuação da Megan Fox. Não, até porque ela já tinha a expressão facial de uma robô gostosa há muitos anos. Mas enfim, bora começar. E pra começar, a gente vai pra sinopse do filme. Alice é uma androide com inteligência artificial adquirida por uma família pra ajudar nas tarefas domésticas. O problema é que ela logo quer ocupar o lugar da mãe. E outro problema é que o Máximo é um cara muito estranho e o cara que fez esse robô aqui também é estranho. Mas já a gente vai chegar lá. Porque antes de tudo, deixa um like nesse vídeo, se inscreve nesse vídeo do canal pra não perder os próximos vídeos. E lembrando que toda terça-feira e toda sexta-feira, 5h30 da tarde, vai ter vídeo aqui. Então entra no canal toda terça e toda sexta, beleza? Dito isso, esse filme começa com ele, o nosso gênio da atuação, o homem que deu vida ao Máximo e que lançou a maior frase da história do cinema. Se você realmente ama alguém, deixe-o livre. Se ele voltar, será seu pra sempre. Se não voltar, é porque nunca foi pra ser. E pra deixar claro, a gente tem vídeo da trilogia dessa saga maravilhosa. Então, se tu caiu de paraquedas aqui no canal, clica no link dos cards e assiste a playlist inteira, porque não existe tu viver a tua vida sem conhecer essa saga maravilhosa, beleza? Aqui, o Máximo virou o Nick, que é casado com a Meg, e a Meg teve um problema no coração, mas que se dane, porque essa cena aqui só dura 30 segundos do filme e serve só pra mostrar pra gente que ela teve um problema no coração e que o Nick vai comprar um robô pra fazer tudo na casa dele, porque ele não pode fazer, né? E nesse mundo aqui, os robôs são muito avançados, e eles são basicamente responsáveis por tudo. Eles fazem todos os serviços de qualquer lugar. Eles são atendentes, são médicos, são barman, eles fazem tudo. O Nick tá procurando um modelo caseiro, que inclui 3 funções: cuidar das crianças, cozinhar e limpar. E caso tu queira, tu pode comprar um pacote de atualizações. E é claro, bora conversar aqui, irmão. Tu jura pra mim que eu vou comprar um robô com inteligência artificial pra fazer minha comida e cuidar dos meus filhos? Limpar a casa pode ser, porque é um saco, mas assim, não é possível que a pessoa consiga dormir em paz, sabendo que tem um robô que tá controlando tudo na casa. E que esse robô pode se adaptar. Porque assim, irmão, na hora que o robô entender que ele tá sendo feito de escravo pela humanidade, aí o negócio vira. Então, trate bem o seu robô, porque é claro que esse dia vai chegar, se é que já não chegou. Acorda, cara! O fato é que a filha do Nick, a Asla, sai andando e acaba se perdendo do pai. E ela se encontra com a Megan Fox robô, que já começa metendo essa aqui. A estatura pequena é ótima pra limpar fornos. Já avisei que vai dar merda isso. E o vendedor fala que essa linha de robôs é perfeita para imitar emoções humanas e que ela tem a IA mais sofisticada do planeta. E fala que é um modelo ótimo para cuidar de crianças. Mas assim, olha a cara do Máximo. Ele com certeza tá pensando que ela vai cuidar do piu-piu dele. Então é claro, ao invés dele comprar um robô comum, ele compra um robô com o rosto de uma supermodelo. E olha a cara que ele faz quando ele vê ela chegando. Se tu me falar que esse rosto aqui é o rosto de um cara que tá feliz por ter ajuda doméstica, aí eu vou te chamar de inocente. Então o robô pergunta pro Nick o que ela precisa fazer. Ele fala pra ela limpar a casa e que agora ele vai chamar ela de Alice, em homenagem a Alice no País das Maravilhas. E a princípio dá tudo certo, a comida tá pronta, a casa tá arrumada, e o Nick tem uma empregada que não precisa dormir, nem descansar e nem de direitos trabalhistas, o sonho de todo patrão. De noite, a Asla tenta pegar um biscoito, e ela acaba jogando o pote, e de algum jeito, esse pote quebra e faz um corte na perna do robô Alice. E o Nick fica preocupado e vai falar com o robô, só que ele acaba vendo a robô pelada. Então, por algum motivo, ele pega as roupas da mulher dele e dá pra ela vestir, o que é estranho, sei lá, só é estranho. No outro dia, o Nick vai no hospital visitar a mulher dele, que tá no aguardo pra um transplante de coração. Então ela conhece a Alice e rola esse diálogo aqui. Eu achei que você ia arrumar um mordomo velho. Sua filha que escolheu, não fui eu. Foi sim, foi exatamente a Asla que escolheu, pô. Confia. O Nick trabalha com construção civil. Ele é mestre de obras. Então é claro que no lugar que ele trabalha, todo mundo vai ser substituído por robôs. Porque robôs não têm direitos, não descansam, não dormem, então parece o melhor investimento. Todo mundo vai de ralo, menos o Nick, que vai continuar pra supervisionar a obra. E ele até tenta se unir com os trabalhadores, mas é aquilo. Ele não tem muita escolha, porque a família dele tá toda lascada, a mulher dele tá no hospital, e ele precisa pagar a conta, porque ele comprou um robô de última geração. Com que dinheiro? Eu não sei. Eu acho que ele é rico aqui. O Nick volta pra casa e se sente muito mal, porque todo mundo foi mandado embora. Então ele vai consertar o carro dele, porque ele é aqueles caras, tá ligado? Ele manja de tudo que os caras manjam. E ele tá lá, ouvindo o rock doido dele, mas a Alice chega, muda a música, e ela começa a dar em cima dele. É sério. Ela fala pra ele que ele pode contar com ela, que ela tá sempre ao dispor dele, que vai fazer de tudo pra satisfazer ele, e o Nick
que já tá com maldade na cabeça. Então a Alice vai fazer as coisas dela. E mais tarde ela encontra o Nick que tá assistindo Casablanca. E daí esse animal pergunta pra ela se ela já assistiu o filme, como se ela não fosse uma máquina, tá ligado? Obviamente ela não assistiu porque ela é um robô, ela não assistiu nada. E o Nick, que aparentemente nunca viu um filme com robô, diz pra ela apagar todas as memórias dela que são referentes a esse filme. E ela fala que tem uma regra, que ela não pode fazer isso, mas ele fala que ele é o usuário-chefe, então ele tá deixando ela fazer isso. Ela pode apagar o que ela quiser. Então é claro, como dá pra imaginar, já que todo filme que envolve robôs acontece a mesma coisa, a Alice vai ficar malucona e o bagulho vai ficar doido. Só que tem uma diferença. A Alice vai querer fazer uma coisa a mais, só que assim, deixa pra depois, a gente fala disso depois. Então eles ficam lá, assistem o filme juntos, e a partir daí, a Alice fica obcecada pelo Nick. O que só vai piorar, porque agora a Meg conseguiu um transplante de coração, e quando ela fala com a Alice, ela faz um pedido. Ela fala pra Alice cuidar do Nick caso ela morra. E a Alice fala que ela tem que obedecer o Nick em tudo. Mas então a Meg passa um ensinamento pra ela. E ela diz o seguinte: às vezes cuidar de alguém significa fazer coisas que a pessoa não gosta, até as coisas que ela vai odiar. Por azar da Meg, o coração que ela ia ganhar acaba sendo impedido de chegar, por causa de uma tempestade. E a depressão é total. Afinal, se já é difícil conseguir um coração, é muito mais difícil conseguir dois. O Nick volta pra casa e continua consertando o carro dele, e ele começa a desabafar com a Alice. E quando ele se descontrola e ele vai quebrar a garrafa, ela impede ele, e é aí que o Nick percebe que ela tá pulsando. E ele começa a pensar sobre o fato da mulher dele ter perdido o coração. E a Alice então explica que o coração dela é artificial, e que não pode sentir emoções como o dele. E aí, o filme começa a descambar de vez, porque a Alice sente outra coisa pulsando. E é exatamente isso que tu tá pensando. O Nick deu uma de máximo e meteu pra dentro do robô, cara. E a pergunta que não quer calar: se isso aqui é um robô doméstico, e ele é feito pra cozinhar, pra passar, pra te auxiliar na tua casa, por que que esse robô tem xiri? Por que que alguém fez o design dele pra ter xiri? Tem demência? O Nick vai esparecer porque nem ele entende o que ele tá fazendo. E no outro dia ele vai trabalhar na supervisão dos robôs, porque ninguém descobriu que ele raba robô ainda, porque senão ele ia ser demitido na hora. A mulher do Nick tá toda lascada e começa a se despedir dele, dizendo pra ele cuidar muito bem dos filhos deles, porque é muito pouco provável que ela saia dessa. Voltando pra casa, o Nick percebe que a Alice tirou a foto da Meg do quadro que fica lá no quarto da Angela. Ele vai falar com ela e pergunta por que ela tirou a foto. Então a Alice fala que a foto tava fazendo mal pra Angela, mas logo ela coloca de volta. O Nick sai com seus amigos e tá todo mundo tribulado porque eles perderam o emprego. E o Nick tá só disfarçando, porque, né, o papo não é com ele, já que ele tem emprego. E o Monty, que é um dos amigos dele, tem uma grande ideia. Ele quer ir na obra e quebrar tudo. O Nick, a princípio, não quer ir, mas ele vai mesmo assim. E chegando lá, a galera sabe que é o Nick que tá aqui supervisionando a obra. E o Monty fala pra ele colocar a senha pra abrir o lugar. O Nick, obviamente, não quer colocar, mas aí o Monty chuta. Ele fala assim: pô, eu acho que é a data de nascimento da Angela. Então ele vai lá, digita e ele acerta, porque realmente é essa senha. O cara é idiota. E daí o Monty começa a quebrar os robôs, o que é a ideia mais imbecil de todas. Porque assim, é óbvio que esse lugar aqui tem câmeras, ou tem até alarme nos robôs, sei lá. Deveria, seria óbvio, mas não tem, porque é isso. Os caras investem no robô e não investem em câmera. Então o Nick volta pra casa, porque o lugar não tem alarme, não tem guarda, não tem ninguém, não tem nenhuma segurança. E lá ele vai tomar um banho, só que logo depois ele é enquadrado pela nossa robô tarada aqui, porque a gente vê a Alice usando as roupas da Meg, porque segundo ela, o cheiro da Meg acalma o bebê. Então o Nick fala isso aqui: Isso não é adequado. Pode tirar. Oh my God! Então é claro, o Raba robô entra em ação. E a Alice fala que vai ajudar o Nick. E dessa vez ela venda ele e começa a usar a voz da Meg, o que faz parecer mais estranho ainda. E aí começa as cenas que eu não posso narrar no YouTube. Mas me diz uma coisa: por que esse robô tem xiri? Isso aqui não entra na minha cabeça, cara. Pela manhã, o Nick fala com a Alice e fala que ele não pode mais continuar fazendo isso, porque é estranho, é bizarro. Ele fala que ele não quer mais ficar rabando o robô e que ele ama muito a esposa dele. E depois ele vai trabalhar e finge que não sabe nem quem foi que invadiu o negócio lá. É culpa da empresa também, né? Tu compra um cara de robô de última geração e não tem uma câmera no lugar, aí é de lascar mesmo. E daí o Nick mente pros caras e é isso, ele consegue se safar. E logo depois a Meg liga dizendo pra ele que conseguiram um coração e ela vai fazer a cirurgia. E um detalhe aqui: até os médicos são robôs. Sério, cara, que medo. A Meg volta pra casa e começa a tentar cuidar dos filhos dela. E a Alice não deixa, porque essa é a função da Alice agora. E assim, eu entendo que a Meg se sente de fora, que ela sente que a Alice tá roubando a família dela, mas assim, colega, tu acabou de fazer um transplante de coração, tá ligado? O teu coração não funcionava mais, tu colocou outro coração. Então, pô, dá uma segurada aí, pô, senta aí, relaxa, tá ligado? Toma uma água, toma um suco, dorme um pouco. E depois disso, a gente tem uma cena da Alice indo levar o bebê pra passear. E lá tem uma criança que é muito pentelha e fica perturbando. E como nem a Alice aguenta a criança birrenta, ela se abaixa e diz isso aqui: Cala a boca e vá pro escorregador. E os outros robôs ficam curiosos pelo fato da Alice conseguir ser grossa com crianças. Então a Alice fala
que ela apagou uma parte da civilidade desnecessária dela, porque agora ela pode fazer isso. Ela tá se autorregulando. E a Meg tá com fogo no rabo, né? Ela não consegue ficar parada e ela já tá cozinhando, o que deixa a Alice com ciúme, já que todo mundo prefere a comida da Meg. E a Meg não quer passar a receita dela pra Alice, porque é um segredo de família. Depois disso, a Meg finalmente vai descansar, mas logo logo ela acorda porque ela começa a ouvir a Angela gritando e acontece isso aqui. Pelo visto, eles tinham que ter dado o coração pra uma pessoa mais responsável. Porque, colega, pelo amor de Deus, cara, para quieta aí, pô, não é possível. Mas, fazendo meia culpa aqui, o que aconteceu de verdade é que o corrimão da escada estava quebrado. E o Nick já tinha falado pra Alice consertar. Então, somando isso ao fato da Alice estar brincando com a Angela, a gente pode dizer que isso aqui foi um truque da Alice, que tá tentando realizar seu sonho de ser uma boneca inflável. Porque é isso que ela quer ser. O Nick volta pra casa e ouve a voz da Meg lendo o livro pra Angela. Só que, na verdade, quem tá lendo é a Alice, que tá emulando a voz da Meg. O Nick então fala pra Alice não fazer isso, porque é muito estranho. Só que assim, ele não tem tanta autoridade pra falar o que é estranho e o que não é estranho, já que na outra noite ele fez sexo com o robô com a voz da mulher dele. O Nick então faz uma surpresa pra Meg, ele prepara o jantar romântico, que de verdade é muito bonito, o lugar fica muito foda. E depois disso rolam aquelas cenas que eu não posso narrar no YouTube, porque o Nick aqui continua tendo a vibe do máximo. Ele não perdeu a mina nem depois de um transplante de coração. Mas é claro, a Alice interrompe tudo, dizendo que a Angela teve um pesadelo. O amigo do Nick, o Monte, vai visitar ele e diz que tá muito mal, porque ele acabou de ser abandonado pela mulher, ele tá sem emprego e ele foi intimado pela polícia por causa do incidente na obra que é culpa dele, já que ele quebrou os robôs. Só que ele tá com uma raiva descomunal do Nick, porque ele acha que o Nick é um dedo duro. Irmão, não é possível, cara. Não é possível que tu achou que ter safado dessa. Se pelo menos o cara tivesse entrado escondido, tá ligado? Mas não, ele foi lá, apertou os botões, entrou pela porta da frente e quebrou os robôs. E assim, pô, tô ligado, a situação tá difícil, o cara tá sem emprego, mas pô, quebrar o patrimônio dos caras não vai ajudar em nada. Talvez te ajude a conseguir uma casa quadrada com almoço, janta e banho de sol. Só isso mesmo. E o papo é que isso aqui termina com o Monte esfregando a cara do Nick no chão e com a Alice defendendo o patrão. E como a mente do Monte aqui já virou omelete, ele ainda ameaça o Nick, dizendo que ele tem até amanhã pra retirar as queixas, senão a casa dele vai cair. Cara, tu não viu que o robô tava quase te matando aqui? Tu tá doidão, filhão? O Nick diz que ele pensou que a Alice não podia machucar seres humanos, mas a Alice fala que o dever principal dela é proteger o Nick e que a Angela vai precisar de um dos pais vivos, já que a Meg tá quase indo de ralo. E daí ela começa a imitar a voz da Meg e fala que ela pode ser a Meg. E do nada corta com uma cena do Nick indo dormir, porque dane-se. Enquanto isso, a Alice vai dar uma passeada e ela vai até a casa do Monte, só pra dizer pra ele deixar o Nick em paz. E como o Monte tá doidão, literalmente, chegou o nariz do cara tá branco, ele começa a xingar a Alice, chamando ela de lata velha, dizendo que ela não tem direitos, dizendo que ela não tem nada e que quando ele ligar pro chefe dele e dizer o que o Nick fez, ele vai se lascar. E ele vai ter que vender a Alice pra poder colocar comida na mesa. Obviamente, a Alice que já bateu nele antes, bate ainda mais. E não só bate, como ela manda ele pra Jesus. E por favor, digita F no chat, mas não por causa da morte dele, mas porque F é a nota que esse cara tirou em todas as provas dele, porque não é possível que o cara seja tão burro assim, cara. E pela manhã, o Nick vai falar com o chefe dele e pede pra tirar as acusações. Mas então o chefe fala que o Monte morreu ontem à noite. E bom, ele morreu com um tiro na cara. O robô dele também foi assassinado, se bem que é um robô, então eu acho que ele foi quebrado. Enfim, pelo jeito, não tem mais trabalhador nesse mundo, porque a polícia nem investiga isso. O cara morreu com um tiro e dane-se, problema dele, porque ninguém mais fala sobre isso depois. E a Meg então tá tomando um banho. Enquanto isso, a Alice tá supervisionando ela, pra ajudar caso ela tenha uma morte inoportuna da banheira. E a Alice começa a falar o quanto o Nick tá com a cabeça cheia, coitado, né? E que tudo pode piorar se a Meg não satisfazer o Nick. E a Alice fala que ela mesma pode assumir essa função. Ela pode satisfazer o Nick. Quando o Nick está satisfeito, sua pressão e seus níveis de estresse ficam baixos. E como você sabe? Agora deu caralho mesmo, viu? Então a Meg fica atribulada porque ela não consegue admitir que ela tá casada com um cara que transou com um robô doméstico. E ela começa a perguntar tudo pra ele. E ele fala que ele tava acabado, que ele tava destruído. E que isso que ele fez é a mesma coisa de usar um vibrador, porque ela é um robô. E é muito engraçado porque ele fala que ele ficou vendo a mãe dos filhos dele em um hospital, prestes a morrer. E que foi muito difícil pra ele. E foi só por isso que ele fez isso. Irmão, tipo, a mina tava esperando um coração novo, cara. Como é que tu pode ser tão otário assim? Enquanto isso, o Max, que é o bebê do casal, tá chorando. E a Alice, que já tá surtada, coloca o bebê na banheira e ainda tranca a porta. O Nick tenta abrir a porta e a mulher dele vai pelo telhado pra realmente fazer alguma coisa, né? Já que ficar batendo na porta com um androide na frente não vai dar em nada. Ela consegue entrar e os dois entram no embate contra a Alice, que tá completamente maluca já. Ela fala que ela quer cuidar do Nick e diz que a família dele tá fazendo mal pra ele e que só tem uma solução: matar a família inteira do cara. E pra sorte do Nick, a mulher dele pensa rápido e usa o abajur que ele tem na mão
ação pra dar um curto-circuito no robô. E por hora, eles conseguem se safar. O Nick e a Maggie ficam meio abalados porque o cara travou com o robô. Então a Maggie fala que ela vai sozinha pro hospital com as crianças, onde todos os médicos são robôs. Mas, beleza. Então, a Alice começa a ser analisada por 2 funcionários. Daí, eles tiram a memória dela e ligam no computador pra dar uma analisada no código. E eles percebem que ela tá meio que fazendo o que ela quer com os comandos. E nisso, ela começa a se replicar pelos servidores. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora a Alice manda e desmanda em todos os robôs. E ela consegue se conectar com tudo. E a primeira coisa que ela faz é matar todo mundo e ir atrás do Nick que tá enchendo a cara num bar. Ela fala pro Nick que tudo que ela queria era ajudar com o fardo dele, com tudo que tava fazendo mal pra ele. E foi por isso que ela matou um monte. E foi por isso que ela também tentou matar a família dele. E assim, matar um monte eu entendo porque o cara é otário. O Nick então tenta pedir ajuda, mas só tem robô no bar. E a única saída dele é mentir pra ela, dizendo que ele gosta dela sim, que ele sentiu o coração dela, mas isso aqui só serviu pra distrair ela e pra ele conseguir sair correndo. E como a Alice tá em todo lugar, ela usa um dos robôs do hospital pra atrair a Asla. E ela começa a controlar todo o hospital. A Alice então mata a única humana do hospital e a Maggie consegue salvar a Asla e o Max. Mas nisso, ela acaba se ferindo e a Alice consegue encontrar elas por causa de umas gotinhas de sangue que estão no chão. Mas elas conseguem se safar com o extintor, porque aparentemente isso consegue confundir a Alice. Mas beleza, elas tentam fugir e a Alice alcança as duas. E a gente tem essa cena aqui. Depois disso, o Nick fica desacordado e a Maggie entra em desespero. E é claro, um atropelamento não ia destruir a Alice. Então ela volta pra ir atrás da Maggie e ela é salva pelo Nick, que aparentemente estava só fingindo que tinha desmaiado. E os dois conseguem destruir a Alice. E é isso, a gente tem a perseguição mais broxa de todas. Porque assim, ela conseguiu controlar tudo e ela roubou forte, tá ligado? E eu pensei que durava mais, só que não. A única coisa que aconteceu foi ela tentar matar a Maggie e o cara atropelar ela. Aí depois ela tenta matar a Maggie de novo e o Nick mata ela. Acabou. Todo mundo tá feliz pra sempre. E é claro, a Alice vai voltar pra uma continuação, se tiver continuação, porque ela tá viva, como sempre. E beleza, esse filme aqui é ruim, como deu pra ver, ele não tem nada demais, tem o mesmo enredo de sempre, é tipo, o robô é inteligente, e agora ele ficou maluco e vai matar todo mundo. A única coisa que tem a mais aqui é que a Alice fica apaixonada pelo Nick. E todos esses filmes aqui que tem inteligência artificial e robôs, só podem se destacar por um motivo, às vezes pela cena de ação, ou o jeito que eles contam a história. E aqui a gente tem um mundo que é interessante, eu de verdade fiquei curioso, porque toda a mão de obra foi trocada por robôs. Não tem médico, não tem mestre de obra, não tem garçom, é tudo robô. E tem muitos jeitos legais de abordar isso. Como por exemplo, já pararam pra pensar que isso aqui poderia gerar toda uma classe inteira exterminada? Mas não, a gente vai ver a Alice correndo atrás do sonho dela de ser uma boneca inflável. É só isso que a gente tem aqui. Dito isso, eu espero que não tenha continuação, mas se tiver, com certeza eu vou assistir. Eu me despeço por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo, então assista os vídeos antigos do canal, porque eu tenho certeza que tu não viu todos. Então, veja todos. No mais é isso, tamo junto, valeu e falou!